Tudo que Deus tiver que realizar aqui na terra, na tua vida, por meio da tua vida, vai ter que ser gerado no teu coração, irmão. Aleluia! Eu quero que você me responda algo aí no teu coração. Tudo que você fez até o dia de hoje, tudo que você realizou até o dia de hoje, foi porque antes foi gerado no teu coração. Amém? Foi isso. Foi isso, amados. Tudo aquilo que você realizou até o dia de hoje, primeiro teve que gerar no teu coração. E aí você meditou nisso. Aleluia! E aí você tomou uma ação, uma atitude. Com Deus, amados, tudo aquilo que Ele tem que realizar na nossa vida tem que ser gerado no meu e no teu coração. Pega a palavra do Senhor e você vai ver que Ele usou homens que receberam a direção dEle, de Deus, que geraram no coração esse propósito e aí foram para a ação. O homem de Deus, ele nunca vai gerar nada na terra que agrade ao Senhor, que traga os propósitos do Senhor, se não tiver um coração aberto e também está disposto a agir, está disposto a realizar, está disposto a enfrentar situações difíceis, está disposto a se colocar realmente no propósito do Senhor. E pode esperar, amados, que vão vir muitas frustrações. Muitas vezes você vai projetar algo que não vai dar certo como você pensa que iria dar certo. Mas o mais importante é que no teu coração você permaneça desejando ter. O mais importante é que no teu coração, por toda e qualquer decepção, aquilo que você venha passar no momento, você continue, permaneça e saiba que quanto mais você permanecer, quanto mais você gerar, mais Deus vai poder mover, porque Ele vai te aperfeiçoando, a ponto de nada te abalar. Aleluia! O ministério do apóstolo Paulo, amados, acabou como se fosse um ministério frustrado, numa cadeia, preso, condenado à morte, assim como muitos outros apóstolos. Se fosse uma visão de hoje, da forma que nós achamos o que é vitória, talvez nós estivéssemos blasfemando, ou talvez reclamando com Deus, preso na cadeia porque prega a palavra. Mas não, eram homens que tinham no seu coração a convicção de quem era Cristo Jesus, da salvação em Cristo Jesus, do reino de Deus, e sabiam que se estavam presos pelo amor ao Evangelho, pelo reino de Deus, e sabiam que mesmo que aparentemente estivéssemos perdendo tudo, tivessem sendo mortos, eles sabiam que estavam realizando o propósito de Deus. Eles sabiam que estavam cumprindo os desígnios de Deus, estavam glorificando a Cristo Jesus, estavam pregando a Cristo Jesus. Glória a Deus! Mas quantas vezes Paulo e os outros apóstolos passaram por dificuldades, foram contradizidos, foram homens que foram rejeitados, mas quando eles pararam? Quando? Diga nunca. Quantas vezes nós paramos por tão pouco, amados? Quantas vezes nós nos abatemos por tão pouco? Quantas vezes nós queremos desistir por tão pouco, pelas situações que a gente vive dia a dia, por uma falta de dinheiro, por uma conta que tem para pagar, porque não está bem no emprego ou qualquer outra coisa, por um pecado, por um desejo. Quantas vezes nós queremos deixar ao Senhor da nossa vida por tão nada? O Senhor não pode confiar a nós o seu reino se formos assim. O Senhor tem que confiar a homens e mulheres que têm propósito, que têm desígnio, que têm desejo e que quer realmente conquistar o que Deus quer que Ele conquiste. Homens que se posicionam, homens que desejam, mulheres que desejam. Se as mulheres estão aqui, amém, amém, amados. Aleluia, aleluia. Homens e mulheres que desejam, que querem, que geram o propósito de Deus e que não param por circunstâncias difíceis, que têm uma aliança com Deus. Diga aliança. Aliança. Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de pacto. E Ele não vai fazer nada por homens e mulheres que não têm um pacto, uma aliança com Ele. Aqui em Josué capítulo 5, fala da circuncisão do povo antes de entrarem na terra prometida. Amém? Glória a Deus. Capítulo 5, versículo 3 diz assim: Então Josué fez facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Ararote. E foi esta razão porque Josué o circuncidou. Todo o povo tinha saído do Egito. Os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Todo o povo que saiu estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito,
havia circuncidado. Aleluia. Diga sem aliança. Amadas, podem ficar, viu? Pode ficar, não tem problema. Se for esse problema, pode ficar. Aleluia. Deus não pode mover por homens que não têm uma aliança com Ele. E quando se fala de aliança, amados, se fala de um pacto, onde tudo que eu tenho, eu dou. E aquele que tem aliança comigo, dá tudo que ele tem. A aliança com Deus é eu entregar tudo que sou para Ele. E tudo que Ele é e tem, Ele entrega para mim. Amém? Aleluia. Essa é a aliança. E aqui, o povo de Israel estava ainda no deserto. Todo o povo que tinha saído do Egito, por terem sido rebeldes, por não terem acreditado na promessa, morreram. Não creram que poderiam herdar a promessa, tirando Josué e Caleb. E aí, nesse momento, Deus, Ele vai introduzir, Ele vai colocar o povo na terra prometida. Mas aqueles que tinham nascido e não tinham sido circuncidados, precisavam ser circuncidados. Sem a circuncisão, que era o pacto que Deus tinha com o homem, a aliança que Deus tinha com o homem, eles não poderiam enfrentar os inimigos e vencerem a guerra, e conquistarem a terra. Assim como o homem hoje, assim como a mulher hoje, se não tiver uma aliança com Deus, por meio do sangue de Cristo Jesus, não consegue também conquistar o que Deus quer para a vida dele. Aleluia. O que Deus tem desejo para a vida dele, o propósito que Deus quer para a vida dele. O homem que não tem uma aliança com Deus hoje, por meio do sangue de Cristo Jesus, está infelizmente aliançado com as trevas e vive ainda segundo o curso do mundo, está cativo ao pecado, e toda a sua ação, e tudo aquilo que ele conquista, tudo aquilo que ele faz, vai ser governado ainda pelo inimigo e pela sua natureza carnal. E Deus não tem pacto nem aliança com estes. Aleluia. Mas com a sua igreja gloriosa, que tem uma aliança com Ele por meio do sangue de Cristo Jesus, esse Ele pode confiar os seus projetos, esse Ele pode confiar os seus desígnios, esse Ele pode confiar os seus propósitos, esse Ele pode direcionar e trazer o que Ele quer realizar, conquistar. Esse Ele pode posicionar na política, esse Ele pode posicionar na educação, esse Ele pode posicionar como médico, esse Ele pode posicionar em todas as áreas da sociedade que formam a sociedade, porque estes homens vão ser cheios do Espírito Santo, tendo sabedoria do Senhor, tendo o entendimento do Senhor, para poder agir segundo a vontade do Senhor. E aí a justiça, e aí a verdade, e aí aonde o reino de Deus pode ser estabelecido. Glória a Jesus. Então, de forma figurativa, o povo de Israel iria entrar na terra prometida, iriam conquistar a terra prometida. Aleluia. Mas tinham que primeiro fazer uma aliança. Quantos já são aliançados com o Senhor? Qual é a nova aliança? Abre em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25. Glória, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25. Há uma aliança que temos que fazer com Deus. E temos a nossa parte em cumprir nessa aliança. Deus cumpre a sua parte, Deus é fiel. E mesmo quando eu sou infiel, Ele permanece fiel porque Ele é fiel, amém? Mesmo que eu peque, Ele permanece santo porque Ele é santo. Mas eu não vejo manifestado o reino dEle se eu andar em injustiça e em pecado. Eu preciso me alinhar com a vontade do Senhor. Eu preciso cumprir o propósito do Senhor, amém? A minha parte na aliança. Qual é essa aliança? Leia aí para mim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25. Diz assim: Paulo ensinando a igreja de Coríntios a tomar a ceia. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ou seja, a velha aliança estava sendo colocada para trás, abolida, porque agora foi uma aliança mais sublime, maior, a aliança pelo sangue de Cristo. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amados, eu sinto dizer para vocês que apesar de todos saberem que Cristo Jesus morreu por eles, de muitos até mesmo confessarem a Cristo, não tem entendimento profundo do que é ter uma aliança com o Senhor. Não tem entendimento profundo do que é o sangue derramado na cruz do Calvário para nos dar essa aliança. E como eu sei disso? Pela própria transformação de vida, que muitas vezes não acontece, pelo próprio caráter que ainda fica preso no curso do mundo, pelas próprias ações que ainda permanece cativa à velha natureza. Isso já é uma demonstração de que não houve talvez uma profundidade nessa aliança. Aleluia. Quando nós casamos com a nossa esposa, nós sabemos que ali começou um compromisso até
até que a morte nos separe, assim tem que ser, amém? Aleluia. Ali começou realmente um pacto onde eu me santifico para minha esposa, não saindo com mais nenhuma mulher, não tendo mais nenhum contato com nenhuma mulher, não desejando nenhuma mulher, até mesmo não olhando, nem cobiçando com os meus olhos nenhuma mulher. A partir daí sempre tenho que cuidar da minha mulher, tenho que alimentá-la, tenho que supri-la, tenho que... Estão entendendo? Aleluia. E o mesmo ela faz comigo. Esse é o pacto. Glória a Deus. A aliança com o nosso Deus, por meio do sangue de Cristo Jesus, a aliança com o nosso Cristo. Aleluia. Onde o seu Espírito vem selar esta promessa, vem selar esta aliança. É uma aliança que tem que transformar a nossa vida completamente. É uma aliança que tem que transformar o nosso caráter. É uma aliança que impacta o nosso ser espiritual, gerando vida. E onde eu não desejava mais, não desejava as coisas do Senhor, começa a desejar. Onde eu desejava as coisas do mundo, agora rejeito as coisas do mundo. Não quero mais as coisas do mundo. Não tenho prazer nas coisas do mundo, nas conversas do mundo. Nada que é do mundo mais. Por quê? Porque agora o Espírito Santo selou o meu espírito. E tenho este pacto com o Senhor. Quantos estão entendendo? E para isso tem que haver esse encontro de pacto, amados. Aleluia. Ele sentiu a dor quando faziam a circuncisão. A criança com 8 dias, ou os homens que já estavam mais velhos, sentiu a dor, passado dias, para poder desinflamar a circuncisão que foi feita. Escute, se você não lembra do dia do teu nascimento espiritual, se realmente não houve uma profundidade no teu coração e uma dor genuína pelo sacrifício de Cristo e pela nossa natureza caída, então talvez você não tenha tido uma profundidade nessa aliança. Escute o que eu vou te falar. Todo nascimento ele fica na memória porque ele gera dor. Toda mãe sabe o dia que teve o filho, como foi esse dia. E o filho, se puder trazer memória, vai saber o quanto foi sofrido para ele sair do ventre. Estão me entendendo? O novo nascimento em Cristo, onde eu tenho uma aliança com Ele, Glória a Deus. tem que haver uma marca dentro de mim, tem que haver uma transformação do antes e do depois, tem que haver um encontro como Paulo, onde realmente eu encontre com o Senhor e caia de toda a minha forma de agir, de atuar, e caia por terra todo o meu eu, ego, orgulho, e realmente seja cravado e sepultado com Cristo, e realmente eu levante, cego para o mundo, mas começando depois disso, na comunhão com o Senhor, a enxergar-se pelos propósitos de Deus para a nossa vida. Todos querem ter uma aliança com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Sem uma aliança, sem ter convicção da aliança, Deus não pode confiar os seus desígnios para nós, amados. Deus não pode confiar os seus planos para nós. Deus não pode. Deus não vai realizar os seus desígnios para nós pleno, se esta aliança não for aprofundada em nosso coração. E qual é o selo da aliança? O que vem na minha memória quando eu fiz aliança com o Senhor, todos fizeram aliança com o Senhor. Aleluia. Quando você lembra do sacrifício de Cristo na cruz, qual é a memória que você tem? O que vem no teu coração? Porque a certeza desta aliança está nisso, no que eu vejo quando Cristo na cruz morreu por mim. Aleluia. Senhor, realmente nós tivemos um encontro a ponto de sentir a nossa natureza pecadora e caída, adâmica, que cravou o nosso Senhor na cruz. A única forma de nós realmente valorizarmos a aliança é quando nós conseguimos olhar para nós mesmos e conseguimos ver que a nossa velha natureza, o nosso eu e tudo que era o velho homem foi o que levou Cristo para a cruz. Aleluia. Tudo aquilo que há em nós da velha natureza foi o que gravou Cristo na cruz. E olhe para mim, por favor. E eu converso com muitos homens. E muitos homens ainda se gabam de como ele era antes de aceitar Cristo. A sabedoria, sempre foi uma pessoa boa, sempre procurou fazer o bem, sempre procurou trabalhar honestamente. Isso antes de aceitar Cristo. Sabe o que significa, amados? Que eles não tiveram ainda uma revelação profunda do sacrifício de Cristo e de quem somos antes de aceitar Cristo Jesus. Glória a Deus. Por quem Cristo Jesus morreu na cruz, amados? Por pecadores miseráveis, pobres, cegos e nus. Todos os homens, cada um de nós somos pecadores antes de aceitar Cristo. Toda a
amou, verdade. Ele sempre nos guardou, verdade. Ele sempre intercedeu, usou pessoas para interceder por nós, verdade. Mas nós éramos caídos.